Eu quero convidar você nesse momento a, se você puder, curvar a sua cabeça e repetir comigo essa oração. Amém? Diga assim: Espírito Santo, me ajude a compreender a Tua palavra e levá-la ao meu coração, para que eu a pratique e que ela possa dar frutos. Amém? Amém. Talvez essa palavra que eu vou ministrar essa noite, ela chegue a pessoas que ainda não aceitaram, não reconheceram Jesus como seu Salvador, mas eu creio que um dia reconhecerão. E eu quero te dizer que reconhecer Jesus como Salvador na sua vida é a melhor coisa, a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida. Há mais de 20 anos eu tomei essa decisão e não me arrependo. E eu quero que você ouça essa palavra nessa noite e que você possa guardá-la no seu coração, como nós oramos aqui, e praticá-la, para que ela possa dar fruto na sua vida e você possa caminhar com ela na sua caminhada cristã. E para você que já reconheceu Jesus como seu Salvador, eu quero dizer, continue reconhecendo Ele todos os dias, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que você possa também estar atento a essa palavra, que você possa compreendê-la, levá-la ao seu coração e praticá-la para que ela possa dar frutos. Amém? O título da mensagem de hoje é Cuidado com a Apostasia. Nós iniciamos aqui o culto ao Senhor essa noite, falando muito sobre reino, sobre a justiça de Deus, que Ele reinará e Ele reinará para todo sempre, e que nós encontramos em Deus um bom tesouro. E isso é algo que deve ser preservado, é algo que deve ser guardado por nós. Se Jesus, Ele é o nosso bom tesouro, quem quer perder esse bom tesouro? Quem quer deixar esse bom tesouro ir embora da sua vida? Nós não somos nem loucos de pensar nisso. Se nós somos inteligentes, nós vamos nos agarrar a esse bom tesouro e cuidar para ter sempre esse bom tesouro na nossa vida. Porque esse bom tesouro, como foi cantado, ele tem um reino que durará para sempre. Então nós temos que nos apegar. E como eu disse, a mensagem é cuidado com a apostasia. E a apostasia, o significado é fazer recuar, fazer retirar, manter-se afastado, tornar-se infiel, evitar, fugir, abandonar, manter-se ausente. E nós cremos em Deus como um bom pai. Amém? Quantos aqui enxergam Deus como um bom pai? Para mim, Deus, Ele é mais do que um bom pai. Não tenho nem palavras para descrever o que Deus é na minha vida. E por várias vezes, como um bom pai, Ele repreende o seu povo, Ele exorta o seu povo, Ele ensina o seu povo e chama a atenção do seu povo para o perigo de muitas coisas, inclusive para o perigo da apostasia. Em Jeremias, no capítulo 8, o profeta Jeremias, ele chama a atenção do povo de Jerusalém para um perigo eminente que o povo estava correndo, porque os líderes, eles estavam abandonando a sua fé em Deus, eles estavam andando em falsidade, estavam andando em engano, e o povo ele estava precisando de julgamento, o povo estava precisando ouvir a voz de Deus, o povo estava precisando atender à exortação de Deus e à correção de Deus. E Jeremias se levantou como um sacerdote, como um profeta corajoso naquele tempo, justamente para falar isso ao povo, que o povo precisava se arrepender e voltar para Deus. Ele se levantou com muita coragem para trazer essa mensagem ao coração do povo. Mas os líderes diziam que estava tudo bem, que não estava nada de errado com o povo, que o que eles estavam fazendo estava tudo certo, né? Que estava tudo bem, que era para eles continuarem daquela forma. Porém, Deus conhece o coração do seu povo. E Ele viu que o coração do seu povo estava se desviando. Ele viu que o coração do seu povo estava se apartando, se afastando deles, estavam apostatando da sua fé em Deus.
né, se afastando do Senhor e se aproximando cada vez mais dos ídolos. Eles estavam retirando a sua fé em Deus e colocando a sua fé em ídolos. Eles estavam tirando Deus do seu trono e colocando outros ídolos no seu lugar. Então Jeremias se levanta para chamar a atenção desse povo. E eu quero que você leia comigo apenas alguns versículos de Jeremias, no capítulo 8, que ele diz assim, do versículo 4 em diante: disse-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém um engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Então o Senhor fala ao coração do profeta, e o profeta traz essa mensagem ao povo, sobre o perigo iminente que eles estavam correndo, que era a apostasia. E essa mensagem que eu trago para nós nessa noite é como um alerta de Deus para as nossas vidas. É a mensagem de um pai que ama o seu povo e não quer que o seu povo se perca. A palavra de Deus, ela fala conosco e nós não podemos desprezar, desperdiçar nenhum versículo, nenhum capítulo, nenhuma palavra, nenhuma vírgula dessa palavra, porque essa palavra é o Senhor falando conosco. Quando nós oramos a Deus, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então Deus, Ele fala conosco nessa noite, sobre esse cuidado de estar na presença dEle, sobre esse cuidado de não se afastar da presença dEle. Porque lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que vai ser o texto-chave, o versículo-chave da mensagem dessa noite, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem disse aqui, igreja? Foi quem que falou expressamente, afirmou sobre essa possível verdade que pode acontecer na vida de qualquer um de nós? O Espírito. E Ele sonda os nossos corações. O Espírito expressamente afirmou que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônios. Queridos, desde o início da criação da humanidade, quando Deus começou a criar todas as coisas, o inimigo ele tenta enganar o povo de Deus, ele tenta enganar o homem, ele tenta enganar a mulher, ele tenta enganar os filhos de Deus, aqueles que foram chamados por Deus, né? E tenta implantar em nós um espírito de incredulidade. Incredulidade. Ele tenta nos afastar do nosso Criador, daquele que é perfeito, daquele que fez todas as coisas perfeitas. E ele tenta criar no homem uma insatisfação. Uma insatisfação. Quantas pessoas se afastam da presença do Senhor? Quantas pessoas saem das igrejas? Quantas pessoas desistem de Deus porque estão insatisfeitas com Deus? Que evangelho é esse que nós ouvimos? Que Deus ele tem que fazer tudo por nós. Que evangelho é esse que nós ouvimos? Que Deus ele tem que falar conosco todos os dias. Que evangelho é esse que nós ouvimos? Que Deus tem que estar à nossa disposição a hora que nós quisermos. E que as coisas têm que acontecer do nosso jeito. E quando não acontece, nós ficamos insatisfeitos com o Senhor. Então, Deus não serve mais para mim. Vou me afastar daquilo que não me agrada. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo nos últimos dias? Onde se o Senhor não me fizer próspero, rico, se eu não tiver tudo o que eu preciso,
o Senhor não é bom para mim. Ele não é um bom pai. Porque Ele está vendo a minha necessidade, Ele está vendo o que eu quero, Ele não me dá o que eu quero, Ele não faz o que eu quero. Que evangelho é esse? Que está sendo pregado às nações? Que evangelho é esse que está sendo pregado nas igrejas? Que estão tornando os filhos de Deus filhos insatisfeitos? Que evangelho é esse do Nana Neném? Você vai ter tudo o que você quer. Tudo o que você quer. Eu vou te carregar no colo. Você é meu bebê. Chega de sermos meninos na fé. É hora de nós crescermos, amadurecermos em Deus. Aqueles que são maduros em Deus vão compreender aquilo que o Espírito expressamente tem dito às igrejas nos últimos tempos. E a palavra diz ali que alguns apostatarão da fé, e é sobre a fé um pouquinho que nós vamos falar nessa noite. Sobre a fé. Então o inimigo ele tem tentado nos afastar de Deus, nos manter longe do Senhor. E vocês lembram muito bem daquele versículo que diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Está escrito isso na Bíblia? Tá, não tá? Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas sabe qual é o nosso problema? Que nós achamos que ele veio para roubar a nossa casa, que ele veio para roubar a nossa família, que ele veio para roubar o nosso carro, que ele veio para roubar o nosso dinheiro. E nós estamos preocupados com isso. Não, o diabo ele veio para roubar. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha casa. Nossa, eu não posso deixar a minha casa sozinha. Hoje eu não posso ir para a igreja porque eu vi alguém vigiando a minha casa. Meu Deus, é perigoso, alguém vai entrar aqui. Eu tenho que cuidar do meu carro, eu tenho que cuidar dos meus bens, do meu dinheiro. Queridos, no inferno, o diabo não vai precisar do nosso carro. Ele não vai precisar da nossa casa. Ele não vai precisar do nosso dinheiro. O diabo não precisa dos nossos bens. Ele precisa de nós. E se nós perdemos a nossa fé, nós estamos caminhando do jeitinho que Ele quer. Porque nós estamos nos afastando de Deus. Nos tornando pessoas incrédulas, deixando o Senhor de lado. Então vamos voltar a esse evangelho e nos apegar à verdadeira fé. Nos apegar a Deus, nos apegar à palavra do Senhor. E eu quero nessa noite explorar 2 pontos com vocês, que é muito importante nós atentarmos nessa noite. E o primeiro ponto é: evite perder a fé. A fé, ela pode se perder nas nossas vidas, mas também é possível se guardar. Amém? E com qual dessas 2 opções nós vamos ficar? Guardar. Seria, o pensamento mais inteligente. Não, eu vou guardar a minha fé. Eu vou preservar a minha fé em Cristo Jesus. Nós que caminhamos com o Senhor, nós entendemos que a fé que habita em nós, ela é a nossa companheira. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que estar conosco todos os dias, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de alegria, de conquistas, mas também nos momentos, muitas das vezes, de derrotas, de angústias. Ela tem que nos acompanhar, porque a fé tem que fazer parte da nossa vida. A fé, ela é uma convicção. E ela é a convicção do quê? De que Deus existe. Eu tenho fé em quê? Eu tenho fé em Deus. Deus existe, e eu creio que esse Deus governa todas as coisas, que esse Deus ele é fiel, e que esse Deus ele é leal, e que esse Deus cuida de mim, que Ele é o dono da minha vida. Então nós temos que entender que a fé tem que habitar em nós, e ela tem que caminhar conosco todos os dias, em toda e qualquer circunstância. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu quero agradar a Deus, o que eu preciso ter? Fé. Mas se eu quero desagradar a Deus, o que eu preciso fazer? Não ter fé nele. Desconfiar de Deus, desacreditar de Deus. Então é necessário que nós que queremos nos achegar ao Senhor, que queremos caminhar com o Senhor, para agradar o coração de Deus. Agradar o coração de Deus.
Hoje em dia está tão difícil porque a gente quer agradar mais a pessoas do que a Deus. A gente quer agradar pessoas com uma pregação bonita, a gente quer agradar pessoas cantando bonito, a gente quer agradar líderes fazendo tudo bonitinho na frente dele, mas pelas costas, né? Só Deus sabe o que acontece. Mas a palavra do Senhor diz, para agradar a Deus, é preciso chegar na presença dele com fé. Porque se não chegamos com fé, estamos desagradando a Deus. E desagradar a Deus deve ser algo muito ruim, muito forte para Ele. Porque você veja bem, Ele nos cria para seu louvor e para a sua glória. Ele faz tudo pela nossa vida. E a única coisa que Ele pede para nós, filho, tenha fé. Fique firme na sua fé. Guarde a sua fé. Preserve a sua fé. E nós simplesmente, para que ter fé? Mas como eu faço para ter fé? Para manter a minha fé? No capítulo 10, o versículo 17, diz assim: portanto, a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, como eu vou ter fé em Deus? Ouvindo a mensagem a respeito de Cristo, o nosso Salvador. Ouvir as boas novas do Evangelho, saber quais são os propósitos de Deus, qual foi a intenção de Deus ao entregar o seu Filho Jesus na cruz por mim, e qual foi a intenção de Cristo ao se doar a esse plano generoso, amoroso de Deus para com as nossas vidas, entregando a sua vida na cruz do Calvário por nós. Qual foi essa intenção, qual foi esse plano de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas? É ouvir sobre isso, é ouvir sobre o verdadeiro Evangelho. Ah, mas eu ouço todos os dias louvores, eu coloco ministrações no YouTube, eu estou ouvindo sobre Deus. Nós estamos ouvindo sobre Deus, isso que é o problema, mas nós não estamos conhecendo a Deus. E conhecer a Deus é ouvir o que Deus tem para falar conosco, é ler as Escrituras. Esse é o verdadeiro Evangelho. Como nós vamos defender, como nós vamos falar da verdade se nós não conhecemos a verdade? Então, se nós queremos ter fé, agradar o coração do Senhor e se aproximar de Deus, agradando o coração dEle, é necessário que nós o conheçamos, ouvindo a sua palavra, meditando na sua palavra, ouvindo sobre Cristo, sobre quem Cristo é, o que Ele faz e o que Ele quer fazer no nosso meio. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Será que nós estamos realmente vivendo da fé? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? O Espírito falou expressamente que nos últimos tempos, nós estamos olhando, e nós podemos afirmar que nós estamos vivendo os últimos tempos. Então é tempo de nós vivermos, sim, pela fé. É tempo de nós perseverar na fé. É tempo de nós estarmos apegados à fé. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós nos agarrarmos a Deus com a nossa fé. Porque se nós recuarmos, Deus ele não tem prazer em nós. É dura essa palavra, mas o Senhor ele é bem sincero conosco. Quando Ele fala é assim, quando Ele fala é não, quando Ele fala talvez é talvez, quando Ele fala eu não quero, quando Ele diz não faça, não faça. Ele não tem meio termo, Ele diz é assim e ponto final. Querem andar comigo? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. É do jeito que eu quero. Agora, se vocês não quiserem, o livre-arbítrio é de vocês. Só que eu tenho um reino preparado para aqueles que perseveram na minha presença. Eu tenho um plano de salvação para vocês. A Bíblia, ela nos fala muito sobre isso, sobre esse plano de salvação.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Será que é verdade? Será que nesses últimos tempos nós temos andado realmente por fé e não por vista? Ora, se nós andamos por fé, e a fé vem pelo ouvir sobre Cristo, a mensagem de Cristo, então eu estou realmente fazendo o que é certo. Eu estou ouvindo a Cristo. Eu estou ouvindo, conhecendo a Cristo. Mas se eu não estou andando na fé, se a minha fé está abalada, ou se eu estou desistindo da minha fé, então eu estou andando por vista. E para onde eu tenho olhado então? O que tem chamado a minha atenção nesse tempo, que tem tirado os meus olhos, que tem tirado os meus pés do verdadeiro evangelho, da verdadeira mensagem, que tem tirado a minha fé em Deus? Para onde eu tenho olhado? Aonde eu tenho fixado os meus olhos? Se eu vou fixar os meus olhos em Cristo, então eu tenho fé. Mas se eu tirar os meus olhos dele, então eu pereço na fé. Então, se nós quisermos andar por fé, nesse tempo, é necessário nós fixarmos os nossos olhos em Cristo Jesus. Ouvir a Cristo Jesus. E é muito necessário nós termos fé. Às vezes você possa até pensar, mas uma pregação sobre fé, eu sei o que é fé. De novo falando sobre fé. A fé, ela diz muito sobre quem Deus é na nossa vida. Sobre quanto Ele é importante para nós. Sobre a sua existência. Então, quando eu abandono a minha fé, eu não estou simplesmente abandonando as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Eu não estou simplesmente abandonando aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu estou abandonando a Deus. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar a Deus em primeiro lugar. As bênçãos são consequências da nossa vida. Então, quando nós abandonamos essa fé em Deus, nós estamos abandonando a Deus. Não estamos abandonando as bênçãos do Senhor. Que as bênçãos, elas nos seguirão por onde nós andarmos. Elas vão nos acompanhar. Mas a partir do momento que nós colocarmos e exaltarmos a Deus em primeiro lugar da nossa vida. Então, o que é necessário fazer com a nossa fé? É necessário nós conservarmos a nossa fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Manter-se firme na fé, conservar a fé, a boa consciência, ou seja, estar com a consciência limpa, em conformidade com a vontade de Deus, para evitarmos naufragar. Naufrágio, ele significa falta de êxito, fracasso, insucesso. Quem de nós queremos fracassar? Nenhum de nós. Mas nós estamos sujeitos se nós não conservarmos a nossa fé. E essa mensagem, ela vem como um alerta para as nossas vidas, como eu disse. Ela vem para nos dar um chacoalhão. E para dizer, estejam atentos. Porque a apostasia da fé é um dos sinais. Não é apenas o único sinal. Mas é uma das coisas que poderão acontecer conosco nos últimos tempos. Então é necessário nós atentarmos para essa palavra, guardar a nosso coração como nós oramos, praticar essa palavra, para que ela possa dar frutos no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que aqui, eu já vi pessoas fracassarem na fé, eu tenho certeza que você já ouviu ou já viu pessoas fracassarem na fé. E quando nós olhamos para essas pessoas, nós dizemos, nossa, mas o que aconteceu? Parece que foi tão fácil ela desistir da fé, parece que foi tão fácil ela abandonar a Deus, parece que foi tão fácil ela sair do caminho do Senhor. Mas se nós não conservarmos a nossa fé, nós também estamos sujeitos ao mesmo fracasso. Nós podemos ser o próximo a naufragar também na fé.
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: assim, aquele que julga estar em pé, estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Isso nunca vai acontecer comigo. Imagina, estou na igreja todos os dias, eu participo de ministério, eu ouço ministrações, eu escuto louvores, eu amo a Deus. Isso nunca vai acontecer comigo. Quem julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Talvez alguns até pensaram: essa palavra nem é para mim, eu estou bem. Eu estou bem na fé. Ah, se ela soubesse como que é a minha vida com Deus. Nossa, a minha vida com Deus é maravilhosa. Cuide para que não caia. Vigiar o tempo todo. Essa é a instrução de Deus para nós. Eu ouvi uma ministração sobre apostasia, onde o pastor disse o seguinte: o homem, ele não cai de uma vez só. O homem vai caindo. Não é de uma vez só que a gente apostata da fé. Começa com a nossa redução no tempo com Deus. Começa com aquelas orações somente na hora do almoço, na hora do alimento. A gente vai reduzindo o nosso tempo com Deus. Começa com a gente deixando para ler a Bíblia só no dia que vem no culto. Ou às vezes nem traz a Bíblia, para quê? Tenho ela no meu celular. Começa com a ausência nos cultos. Começa: estou muito cansado. Deus vai me entender. Deus vai me entender, porque o cansaço está muito grande na minha vida. Eu preciso de um tempo. Não, eu tenho que descansar, eu tenho que valorizar. A minha família, eu tenho que valorizar. A minha vida, eu tenho que cuidar de mim. Eu sou o templo do Senhor. Imagina, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Eu preciso sair, eu preciso ter lazer. Precisa mesmo. A gente não está dizendo que não precisa. Mas quando isso se torna um hábito na nossa vida, nós não percebemos e nós estamos caindo. Então nós devemos ter cuidado, porque o homem não cai de uma vez só. Ele vai caindo. E quando ele percebe, ele está lá no fundo do poço e olha assim: como que eu vim parar aqui? O que aconteceu comigo? Aí ele começa a pedir socorro. Deus, e agora o que eu faço? Me tira desse lugar. Eu preciso sair daqui. Eu preciso, aquela frase, né? Voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar, Senhor, a Ti. Quem está em pé, julgue, cuide para que não caia. E como guardar a nossa fé? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ou seja, a essência da nossa fé é Cristo. Começa nele, termina nele. Começa, continua e termina. Ele é o começo, o meio e o fim. É com Ele, é sempre com Ele, é olhando para Ele, é vivendo com Ele, é tendo intimidade com Ele, é estando com Ele, que nós vamos poder guardar a nossa fé, conservar a nossa fé em Cristo Jesus. A fé, ela nos torna perseverantes. E se eu pudesse te dar um conselho nessa noite sobre como manter a sua fé, eu te diria: seja um bom ouvinte. Como assim? Eu já li esse versículo, Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Se você quer ser perseverante na fé e manter a sua fé, seja um bom ouvinte. Aprenda a ouvir a Deus. Mas ouvir a Deus mesmo. Porque às vezes tem vozes que vêm para nós que não são de Deus. Tem mensagens que vêm para nós que não são de Deus. Tem mensagens que Cristo não é o centro. E nós precisamos da mensagem onde Cristo é o centro. Onde Ele é a verdade. Onde Ele é exaltado e não nós. Então seja um bom ouvinte para manter a sua fé. Porque a fé, ela vem por ouvir a mensagem.
Esteja atento à mensagem de Deus. O segundo conselho, ame a Deus intensamente. Nós cantamos aqui, eu encontrei o meu tesouro. Será que realmente para nós, Deus, Ele é um bom tesouro? Será que realmente nós escolhemos a boa parte na nossa vida, nos nossos dias? 1 Coríntios 13, 7 diz assim, quem ama nunca desiste, porém tudo suporta, com fé, com esperança e paciência. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então, se realmente nós amamos a Deus, nós nunca vamos desistir, porque nós vamos suportar tudo por amor ao Senhor. Tudo por amor a Deus. Sem exceções, tudo. Nós vemos pessoas aqui nos últimos dias, nos países onde estão sendo enviados missionários, pessoas que estão sofrendo pelo Evangelho, pessoas que estão perdendo a própria vida por amor de Cristo. Isso é amar a Deus intensamente. É negar a si mesmo ao ponto de perder a sua vida. Por amor a Deus, por amor ao Evangelho. Por realmente ter fé nesse Evangelho da salvação. Nós precisamos ter fé do começo ao fim. A fé, ela aponta para um destino. Será que nós perdemos o destino? A fé, ela aponta para um destino, para um alvo que é Cristo. Ela aponta para um reino que será eterno. Então nós precisamos nos manter nessa fé, amando ao Senhor, servindo ao Senhor. E na armadura de Deus, em Efésios 6, é mencionada a fé como um escudo para as nossas vidas, para nos proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Será que esse escudo permanece em nós? Ou será que nós tiramos ele do lado? A palavra do Senhor diz, revesti-vos de toda a armadura. Não, mas eu já estou com o capacete da salvação, para que levar o escudo? Toda a armadura. E a fé é o escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Amém? E o segundo ponto que eu quero deixar para nós nessa noite, atentarmos sobre essa palavra, sobre o cuidado com a apostasia, cuidado com o apostatar da fé, é examine-se. Eu estou pregando a vocês, mas eu não posso examinar o coração. Eu posso examinar o meu coração, ver como ele está. E ter a coragem de chegar na presença de Deus e falar, Deus, fala para mim o que eu preciso melhorar. Deus, fala para mim o que eu preciso fazer. Mostra para mim o que eu não estou fazendo. Porque às vezes a gente chega diante de Deus e fala assim, Senhor, olha o que eu estou fazendo. Eu estou indo na igreja, eu estou participando do ministério, eu estou pregando a palavra, eu estou fazendo o estudo bíblico nas segundas-feiras. Estou falando do que eu faço, tá? Estou falando de mim. Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor. Eu estou te servindo, eu estou te obedecendo. Mas é difícil a gente chegar para Deus e falar, Senhor, o que eu não estou fazendo? E Deus já falou para mim em sonhos o que eu não estou fazendo. E o que era para mim fazer. E que eu tenho que criar vergonha na cara e começar a fazer. Tem coisas que Deus já até falou para nós, mas a gente está ali, deixando em banho-maria, né? A palavra de Deus. Ah, Senhor, eu sei, o Senhor já falou para mim, então, dá mais um tempinho, ainda dá tempo. Então nós precisamos ter a coragem de examinar a nós mesmos, olhar para dentro de nós hoje e falar, Senhor, o que eu não estou fazendo? Como eu estou diante da tua presença? 2 Coríntios 13, 5 diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Eu não posso julgar se você está firme na fé ou não. E eu também não posso provar isso. Mas a palavra do Senhor diz que é para cada um examinar a si mesmo, a sua fé, cada um examinar a sua vida e ver se estão permanecendo na fé. E provar para vocês mesmos se vocês estão permanecendo na fé. Será que eu posso provar isso para mim mesmo? Senhor, será que eu realmente estou firme na fé?
O que falta para mim, Senhor? Alguns podem até pensar que está tudo bem, que são verdadeiros crentes, né? Mas, às vezes, a indiferença com as exigências de Deus, com o Espírito Santo, com as advertências que as Escrituras nos dá, elas indicam totalmente ao contrário. Elas nos indicam que é preciso a gente converter o nosso caminho, que é preciso a gente reconhecer os nossos erros e voltar a andar na vontade de Deus. Então é necessário nós nos preocuparmos, sim, com a nossa vida espiritual, com a nossa condição. Qual é a condição espiritual da minha vida hoje? Como está a minha vida espiritual hoje? E eu analisando isso, será que eu preciso voltar arrependido para Deus e pedir perdão, Senhor? Perdão, Jesus, porque eu estou falhando. Como eu disse, não é uma mensagem para nós sairmos daqui chateados com o Senhor. Porque Deus hoje só me exortou, porque Deus hoje desceu o chicote em mim. Não. Ele é um alerta de Deus para as nossas vidas, é um alerta de um Pai que ama o seu povo e quer que o seu povo se volte para Ele, porque Ele quer que o povo se aproxime dEle, mas Ele disse, eu só posso me agradar daquele que se aproxima de mim com fé, daquele que anda na minha vontade. Porque o que eu falo está dito, se é assim, tem que ser assim. Ele expressa a sua vontade para nós, mas nós queremos nos defender diante de Deus, com os nossos erros, com os nossos fracassos, com as nossas atitudes. É necessário nós analisarmos a nossa condição espiritual. A apostasia, ela não é uma ficção. Deus, Ele vê lá no futuro. E quando Ele mandou essa palavra, quando o Espírito Santo falou sobre essa palavra, já estava enxergando lá no futuro, alguns apostatarão da fé. É uma realidade possível. Nós temos que entender isso. É uma realidade possível e possível para qualquer um de nós. Então o Senhor nos está nos alertando para nós tomarmos cuidado com o nosso modo de viver aqui, com o nosso modo de andar, com o nosso modo de falar, com o nosso amor a Deus verdadeiro e sincero, para que nós possamos alcançar a salvação final, o destino que nos aponta a fé, que é a salvação em Cristo Jesus. E quais são os passos que nos levam à apostasia? Primeiro, o crente, por sua falta de fé, ele deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Ele deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Segundo, quando as realidades deste mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa de aproximar-se de Deus através de Cristo. Quando eu penso só no agora, só no que eu posso possuir aqui, só no que eu tenho aqui, só no que eu vejo aqui, quando eu ando só por vista, quando eu estou preocupado com o que eu posso possuir nessa terra, no que é terreno, e esqueço daquilo que é celestial. O terceiro, por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna tolerante ao pecado, já não ama a retidão e nem odeia a iniquidade. Tolerante, essa palavra é muito preocupante. Foi só um pecado. Deus me perdoa. Aí eu vou lá e caio de novo. Nós estamos sujeitos a isso, queridos. Mas nós aprendemos que o santo não é aquele que não se suja, mas é aquele que quando se suja, ele vai lá e se lava e fala, não vou cometer mais esse pecado. Não. Posso até cair no engano de cometer outro, mas esse pecado eu não cometo, porque eu vou me lavar, eu vou me limpar, eu vou me achegar na presença de Deus, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. O quarto, por causa da dureza do coração, rejeição aos caminhos de Deus e faz pouco caso da repreensão do Espírito Santo.
que forte, não? Por causa da dureza do coração, o orgulho, fazer pouco caso da repreensão do Espírito Santo. Aquele que intercede por nós. Aquele que geme por nós com gemidos inexprimíveis pela nossa alma. Gemidos inexprimíveis. O que será que Ele clama ao Pai em nosso favor? E às vezes a gente faz pouco caso da repreensão do Espírito Santo. O quinto, quando nós entristecemos o Espírito Santo, o seu fogo se extingue. Ou seja, o Espírito Santo está vendo que para Ele não tem lugar na nossa vida. Então nós estamos entristecendo o Espírito Santo simplesmente se afasta de nós. E queridos, quem somos nós sem a presença do Espírito Santo? Ele tem que habitar em nós, para nós podermos vencer todos os dias. Ele tem que ser ouvido por nós todos os dias, para que nós possamos vencer todos os dias. Ele tem que ser mais em minha vida do que eu mesmo. Eu tenho que ter mais dele do que de mim. Ele tem que crescer em mim e eu tenho que diminuir. O sexto, um afastamento contínuo. O indivíduo ele pode até chegar a um ponto que não seja mais possível um recomeço. Como eu disse, chega lá no fundo do poço, falei agora. Sabe quando a pessoa está no fundo do poço e as paredes são escorregadias, ela até tenta subir, tenta sair, mas não consegue porque ela chegou num ponto que ela fala, como eu fui parar aqui, como eu cheguei aqui. Não começou, não foi de uma vez só, ela foi caindo aos pouquinhos e chegou ao ponto que ela não consegue nem se levantar mais. Peca intencionalmente, recusa a se arrepender e a voltar a Deus. E para nós terminarmos, nós devemos tomar cuidado para não cometer apostasia, para não abandonar a nossa fé. Mas também nós devemos ter cuidado para não fazer com que outros apostatem da fé também. Às vezes nós estamos levando pessoas para o inferno por causa das nossas atitudes. Eu ser crente como aquele ali? Imagina. Eu fico do jeito que eu tô bem melhor. Eu não estou sendo exemplo para ninguém. Aquele irmão, nossa, nem vem no culto mais. Olha a vida dele como está. Parece que ele está bem. Tem um louvor que diz assim, sorrir é um bom disfarce, se faz de conta que é feliz. Às vezes a pessoa está lá no fundo do poço, mas para não dar o braço a torcer, ela diz, está tudo bem. Ela já não reconhece mais que ela se afastou de Deus, que ela está longe de Deus. E às vezes ela está fazendo com que outras pessoas também se afastem do Senhor. Cuidado para não fazer com que você se apostaste da fé, mas também para não fazer com que outros também se apostatem da fé por tua causa. Hoje, se ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia. O Senhor também diz que o Espírito Santo é aquele que conhece as nossas fraquezas. Como eu disse, eu não posso examinar a tua vida, eu posso examinar a minha. E se a palavra do Senhor diz que Ele conhece as nossas fraquezas, é porque Ele sabe que nós temos. Então, quais são as fraquezas que estão me tirando da presença de Deus? Quais são as fraquezas que estão extinguindo o poder do Espírito Santo na minha vida? Quais são as fraquezas que estão me afastando, me fazendo abandonar a Deus? Quais são as fraquezas que estão me levando
cada vez mais perto para o lado do inimigo. E eu estou me afastando do caminho da salvação. Será que eu estou perdendo o meu destino? Que nessa noite nós possamos reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus. Ser sinceros com o Espírito Santo, porque Ele conhece sim, quais são as nossas fraquezas. Mas Ele precisa que a gente reconheça. E diga, Espírito Santo, eu reconheço que eu preciso me fortalecer. Eu reconheço que o Senhor tem falado comigo, mas eu tenho, como eu disse, deixado em banho-maria. Eu tenho deixado o tempo passar. Eu estava conversando com uma amiga esses tempos no serviço e ela falando de como ela servia a Deus na sua juventude e o chamado que Deus tinha para a vida dela, mas que ela não quis atender a esse chamado, que ela não quis se achegar a Deus e que ela foi deixando o tempo passar. E ela completou 40 anos agora em junho. E ela falou, quando o Senhor falou comigo, eu era ainda uma adolescente. E ela falou, eu me arrependo amargamente, porque eu podia ter feito tanta coisa para Deus. Agora o tempo passou. Não que eu não possa fazer, mas agora eu sou limitada. Eu tenho uma família. Eu tenho que trabalhar, eu tenho filhos. Agora eu estou limitada de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer naquela época. Eu não posso deixar, não posso voltar mais o tempo. Então, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Deus fala hoje para a gente tomar uma atitude hoje. Não é para esperar um tempo oportuno. Ah, Senhor, talvez essa palavra eu possa colocar ela em prática mês que vem. Nossa, esse mês eu estou tão atarefado, eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor. E eu vou ter mais tempo para fazer certas coisas do Teu reino ou para o Senhor a partir do mês que vem. Eu vou estar mais livre, eu vou conseguir, Senhor. O Senhor fala hoje, para a gente mudar de atitude hoje. O dia de amanhã, ele não nos pertence. E se ele acontecer para nós, é a oportunidade de nós recomeçarmos. É a oportunidade que Deus está nos dando de colocar em prática o que nós ouvimos da parte do Senhor nas nossas vidas. Amém?